saludo ao missionário Miguel Uma Bermúdez saudação ao Marim. missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, Martes 16 de agosto, terça-feira, deste ano 16 de 2022. agosto deste ano 2022. É para mim um privilégio poder enviar este É saludo para mim um a privilégio todos os que poder estão mandar essa reunidos saudação a todos os que estão no dia de reunidos hoje. no dia de hoje. Ontem Ontem, houveram vários que estavam reunidos pelo feriado e hoje também há vários lugares onde também tiveram livre e estão em alguns lugares reunidos, como como em Honduras, lá com o nosso irmão Paulo Barralaga, reverendo Paulo Barralaga, e todos os ministros reunidos lá em Honduras, também em Santo Domingo, na igreja missionária, a Voz da Pedra Angular, lá com o pastor reverendo Ramon Abreu e todos que estão ali reunidos, e também na Colômbia com nosso irmão reverendo Jairo Ramírez em Bucaramanga, Colômbia, e também com o reverendo Jorge Lancheiro lá em Manizales, Colômbia, e também todos ali presentes, e também no norte de Torreón com o reverendo Roel Álvares e todos que estão lá, e todos os que estão nos diferentes lugares, que seguramente a lista é bem longa, e alguns que talvez desejam que envie também uma saudação. Todos vocês estão inclusos sempre nas saudações, mesmo que não mencione, mas estão também aí inclusos nessa saudação, que com muito amor e muito carinho eu faço de todo o coração, desde aqui, desde a grande carpa catedral em Cayey, Porto Rico, da parte de toda a congregação daqui de Cayey e deste servidor. Ou seja, sempre que dou saudações a vocês, todos os que estão em toda a América Latina e no mundo inteiro, pois também da Espanha, Gustavo sempre deseja que eu mande saudação à África, os da Holanda, Suíça, Estados Unidos, todo lugar, Canadá, as Ilhas Virgens também, Aruba, todos os lugares. Essa saudação que eu envio vão da parte não somente minha, mas da parte do povo aqui de Cayey, Porto Rico. Um povo que está bem unido, braço a braço, neste grande trabalho que o Senhor começou desde a década de 70 e permaneceram fiéis ao ministério e à palavra que Deus esteve desenvolvendo neste tempo final, neste entrelace dispensacional. É um povo como vocês, um povo com percepção profética, um povo que começou para chegar, não começou para ficar na metade, começou para chegar, começou, e nessa trajetória, onde tivemos diferentes etapas, agora nos encontramos todos nessa etapa final, aqui já para entrar à terra prometida. Ou seja, estamos ao par com vocês, e sempre nas saudações eles estão dentro dessas saudações, porque esta congregação e este servidor está agradecido a tudo que vocês estiveram fazendo por todos estes anos a favor da obra do Senhor, não somente nos seus lugares e também nos diferentes países que ajudam, mas que também na obra aqui em Porto Rico, e nessa obra final, que é a construção da grande carpa catedral. O povo de Cayey está muito agradecido a todos vocês por todo o respaldo que estiveram dando à obra aqui em Porto Rico. Obra que já está em seus últimos detalhes, mesmo que a carpa já está terminada e está sendo usada, faltam alguns detalhes, mas sabemos que essa obra vai chegar um momento onde Deus estará usando, já nessa parte, nessa etapa, da visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, que foi vista ali, uma série de eventos e uma série de movimentos que estavam sendo realizados, como filas de orações, pregação, chamamento, ou seja, havia
ação no que estava se realizando ali nesse lugar. Mas antes disso, estamos vendo como Deus, já à medida que começou as atividades sob carpa, vimos como Deus tem usado progressivamente, como nos foi dito pelo nosso irmão William, que tudo seria de uma forma progressiva. E como Deus tem operado em forma progressiva e tem usado esse lugar da grande carpa catedral de uma maneira progressiva, até que vamos ver já o cumprimento pleno do que foi mostrado ao reverendo William Branham. Tudo começa sempre simples, em forma simples, até que chegue essa parte culminante a qual foi mostrado ao reverendo William Branham. E para obter tudo isso que pudemos obter para conseguir chegar até aqui, foram vocês os que, braço a braço, com suas congregações, vocês ministros com suas congregações, estiveram ajudando tanto em oração como em aporte para chegar a ter agora esta formosa carpa, este formoso auditório, grande carpa catedral construída para a glória e honra do Senhor. Assim que, às vezes não menciono o povo de Caiei, mas eu quero recordar que sempre, nas minhas saudações, sempre vai a saudação de toda uma congregação que os ama a todos vocês em amor divino e espera muito em breve estar todos juntos para nunca jamais nos separar um do outro, porque saímos de Deus, pertencemos a Deus, e para Ele é que vamos. Assim que, agarrados das promessas de Deus, que Deus tem para este tempo, sigamos em frente, sem desmaiar. Recordem que há uma promessa que Deus estará cumprindo muito em breve, a qual é a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Mas recordem que para isso é preciso ter uma chave. Assim como Pedro a teve ali, que abriu já a dispensação da graça, haverá uma chave que terão os ministérios de Moisés e Elias no último dia, que abrirá tanto para a igreja noiva como para o povo hebreu também. Abrirá a dispensação do reino, e aí estarão ocorrendo inúmeros eventos onde estará sendo dada toda essa revelação, todo esse conhecimento que necessitamos para em breve sermos transformados. Recordem que toda a mensagem foi trazida pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, pelo qual damos graças a Deus que tenha trazido essa gloriosa revelação e agora estamos repassando. Não é uma nova mensagem. A mensagem já foi trazida. A revelação já foi dada. É falando tudo isso que já foi trazido e mostrando tudo isso que Ele nos deixou. Falando da maneira em que Deus já teve predestinado desde antes da fundação do mundo, sob carpa, que é o ensinamento. Tudo é simples. A maneira que Deus está fazendo as coisas nesse tempo. E à medida que vamos vendo, vai nos abrindo o quadro e vamos compreendendo muitas coisas que talvez antes não entendíamos, ou entendíamos de uma maneira e agora entendemos como é. Ou tínhamos visto como era e agora nos é confirmado. E outra que não entendemos ainda, pois esperamos um pouco e mais adiante Deus vai nos mostrar. Vamos ler aqui. Eu ia fazer somente uma saudação, mas tinha aqui umas anotações e alguns livros aqui. E eu creio que é o momento para falar de uma vez. E quando tiverem um tempinho, pois podem escutar. Isto que eu estarei lendo e esperamos que seja de grande bênção para todos vocês, o qual já foi bênção para mim. Tem uma mensagem que ele pregou, por isso citei assim por cima, pensando que não ia ler, mas vamos ler. De onde eu citei assim de memória, o que já tinha lido diz, na mensagem A Chave de Deus, pregado em 3 de agosto de 2001, em
Praia do Carmen, Quintana Roo, México. Diz assim: e agora a revelação da segunda vinda de Cristo, dessa porta, em sua segunda vida, terá um homem, o qual terá o ministério de Moisés e Elias, o ministério das duas oliveiras, para abrir essa porta, a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse último dia, a porta do reino de Deus, para entrar por essa porta, ser transformados e depois ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e depois regressar à terra para reinar com Cristo no milênio. Para poder estar no reino milenial, a pessoa tem que ter entrado pela porta da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, tem que ter entrado por essa porta, que assim como Pedro a abriu lá, a abre quem tem o ministério das duas oliveiras, de Moisés e Elias. E esse é quem tem para o último dia a chave, a revelação. Tem a chave de Davi. Assim Pedro a teve ali. Vejam aqui quem está colocando que tem essa chave, essa revelação, Moisés e Elias. Tem a chave de Davi para a restauração do reino de Davi e a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu, para ser restaurado o trono de Davi. No tempo de José, lá, aqui sabemos, no tempo de Pedro, sabemos que o único que tinha essa chave era Pedro. No mundo inteiro. Ou seja, se Pedro não abrisse com essa chave, não abrisse essa porta, não podia se passar por essa porta, que era Cristo em sua primeira vinda. E em sua segunda vinda, se Moisés e Elias, esses ministérios não abrem essa revelação com essa chave, não se pode passar e não se pode entrar ao milênio. Como diz ali, não se pode entrar na transformação, não se pode entrar no rapto, na ceia dos bodos dos cordeiros e tudo que há por trás dessa porta. No tempo de José, era um tempo onde ocorreram uma série de eventos na vida de José, os quais se tornaram tipo e figura do que Deus estaria realizando em sua primeira vinda e também na sua segunda vinda. José é um tipo perfeito de Cristo. E diz, vamos ler aqui, um extrato da mensagem Israel no Egito, deste livro, deste compêndio, página 28 embaixo diz: José não podia já se conter diante de todos os que estavam ao seu lado, e clamou: fazei sair de comigo a todos. E não ficou ninguém com ele. Isso está em Gênesis, no capítulo 45. Vamos ver porque aqui. Vamos ver onde está, porque ele dá duas citações aqui. Vamos corroborar aqui bem a citação. Desculpem que eu não tinha a mão. Vamos buscar aqui rapidinho. Capítulo 45, está lendo de Gênesis, diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, o irmão Branham disse, os que tinham rejeitado. Diz o irmão Branham agora, só um momento antes de que vamos. José, depois de todos estes anos, esteve ali. Ali se levantou uma fome na terra. E ele
se movendo. O pobre e pequeno José tinha se convertido no homem da destra. E aqui, seus irmãos que o tinham vendido, ele viu uma visão deles vindo, se inclinando diante dele, e eles o chamaram um sonhador e um que tinha visões, e tentaram matá-lo. Tão justo, assim como eles. Jesus predisse a esses judeus o que eles eram e o que eles tinham feito e o que seriam. Sobre o mestre da casa, como é que ele enviou o seu próprio filho e servos, e como é que eles o mataram, e tudo o demais assim. Mas o que seria isso o Senhor da colheita que faria quando ele viesse e encontrasse esses servos malvados? Agora, só um momento, ele escreve, recordem a escritura dessas mensagens que estivemos escutando, da separação do trigo do joio. A segregação que os anjos fazem, pois ele escreve aí Mateus 13, 30. E recordem que são estes ministérios de Moisés e Elias os que fazem o que faz essa segregação, essa separação. Diz, agora, só um momento, aqui está José, um tipo perfeito, parado como judeus, regressando nos últimos dias ao final, vindo através do milênio, quando os judeus serão salvos de novo. E eles olharam, e José, você sabe, como é que ele foi enviado lá embaixo? Como Israel enviou seus filhos lá embaixo. Eles tinham pouco de milho. Eles estavam morrendo de fome. E José tinha interpretado o sonho de rei. E como é que ele tinha armazenado o milho? O único lugar no mundo onde havia comida. Onde era o único lugar do mundo onde havia comida? Onde estava José. Ele tinha armazenado esse alimento, o milho. E mais adiante vamos ver algo. Porque no livro de Citações fala algo dessa montanha de pão. Continua dizendo, isso hoje é um tipo perfeito da igreja. O único lugar onde a comida espiritual é dada é no reino de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor. Você pode ir e tomar um velho credo, uma velha crença de igreja e recitar quantas crenças, credos do apóstolo, quantos quiser. Mas, irmão, o Espírito está na igreja renascida do Deus vivo. É o único lugar onde há alimento. E ele escreve José do lado. E esses judeus estão indo reconhecer que um desses dias virá. Os 144 mil judeus escreve. Agora notem. Então, quando ele vier, ele disse que viu o pequeno Benjamim. Ele escreve os 144 mil hebreus. E como você sabe, como ele cria que eles tinham feito? Como é que seu pai, sua mãe, tinha dado o nascimento a esse menino e tinha morrido o pequeno Benjamim? E ele viu seus irmãos, e eles não sabiam quem ele era. Eles pensaram que ele era um grande príncipe, e eles estavam temerosos. Então, quando ele se sentou atrás, disse, quem és tu? E eles disseram, somos os filhos de um homem, o qual é Jacó, que é um ancião, Israel, e o qual era o bendito do Senhor e demais. Então, ele ouviu que seu querido e velho pai ainda vivia. E escute o que ele disse aqui. E ele se revelou a eles quando fechou as portas. Seu coração. Veja o amor de Deus ali, ainda chamando. E ali esses judeus parados, pobre rapazes, eles estavam famintos. Seu pai estava morrendo de fome. Disse, vão até lá e consigam um pouco de milho, ou morreremos de fome. E ele reteve Benjamim ali como um sinal. E você sabe como foi isso? Como é que ele permaneceu diante dele? Então, ele olhou e viu Benjamim. Ele não podia se frear mais tempo, parar mais tempo, se deter mais tempo. Ele fez que todos saíssem, que se fossem. E ele escreve em cima, os gentios. E vamos ver algo aqui.
no livro dos selos, página 345 diz, página 345 diz, vamos ver onde lemos aqui, tem uma parte onde nos diz, vamos ler desde segundo parágrafo diz, depois ele derramou seu sangue porque foi nosso Redentor semelhante, o derramou sem reserva. Ele não tinha que fazer, mas derramou livremente para nos redimir. Depois subiu ao altar de Deus e ali espera, sobre o altar do sacrifício, enquanto Deus tem o livro da redenção em sua mão. Ali está o Cordeiro intercedendo para redimir. Então, como se atreve alguém a dizer que Maria ou José ou qualquer outro mortal pode interceder? Não se pode interceder sem o sangue. Não, Senhor. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Assim diz as Escrituras. E ali o vemos. E ali permanecerá até que tenha sido redimido o último predestinado. Então, ele virá para reclamar. E ele escreve com Moisés e Elias o que redimiu. Que grande Pai ele é. Ele escreve reclamação e desenha duas estrelas de Davi ao lado. Recordem, eu sempre ensinei como dizem as Escrituras, na boca de 2 ou 3 testemunhos consistirá todo o negócio. Como, por exemplo, não se pode tomar uma só Escritura e com isso provar algo, porque é necessário algo mais para completar o quadro. E tem uma parte onde ele diz, é como um quebra-cabeças. Vamos ver onde que está, se conseguimos aqui. Rapidinho, nos selos. Antes, na página 336 diz, mas agora quando vocês veem a Escritura harmonizando perfeitamente, formando assim uma continuidade constante, onde termina uma Escritura, depois outra se une perfeitamente, formando um quadro completo, como, por exemplo, quando se monta um quebra-cabeças, é preciso encontrar a peça correta, porque nenhuma outra vai ficar bem. Somente assim pode-se completar o quadro. Há um só que pode fazer isso, e é o Cordeiro. E a ele estamos olhando, vem? É como um quebra-cabeças, o qual, quando a pessoa monta as peças, necessita que encaixe perfeitamente onde vai. Assim são as Escrituras. Tudo tem que encaixar bem, tem que ir na posição correta e no lugar correto para montar o quadro completo. Continua dizendo o livro dos selos, 345. Eu posso tomar uma só escritura de Mateus 27:3 ao 5, onde diz que Judas foi e se enforcou, e depois outra em Lucas 10:37, onde Jesus mesmo diz, vem, vai e faz tu o mesmo. Mas isso não enquadra com as demais escrituras. Agora vejamos em Mateus 24, onde o Cordeiro mesmo está falando. Desde então, todos sabem que Cristo é o autor do livro completo, mas aqui está pregando o seu sermão aos judeus em particular. Agora queremos comparar Mateus 24 com Apocalipse 6, onde veremos que o Cordeiro está mostrando em símbolos exatamente o que falou em palavras, ficando assim comprovado que é a verdade em Mateus, é onde está falando do que vai acontecer. E em Apocalipse é onde acontece. É a vindicação perfeita. Agora, já sabemos de antemão que Mateus 24 é o capítulo ao qual todos acodem, todos vão quando se referem ao período da grande tribulação. Entendam isso. Este sexto selo é o selo do juízo. Já vimos a trajetória do anticristo, o rapto da noiva, depois vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar, e ele escreve aí, os profetas são o juízo de Deus. Sexto selo é igual ao selo do juízo. Agora,
Isto aqui é a abertura do juízo de Deus, onde as pessoas que estão no período da tribulação, de onde sairão os 144 mil judeus redimidos. Provarei sem dúvida que são judeus e não gentios. Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela já subiu e não é mencionada novamente, mas até o capítulo 19 de Apocalipse. Então o sexto selo é o selo de juízo da palavra. Agora recordem que esses 144 mil, na página 359, ele nos diz que isso acontece e diz: eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Quem são os que estão para esse trabalho? Pois Moisés e Elias. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Ou seja, que esse evento acontece antes de começar a grande tribulação. E ali onde estamos lendo, ele está nos colocando esses que disse que saíssem. Ou seja, há um período de tempo aí que vocês podem ver que tudo isso ocorre justo antes da grande tribulação, onde algo estará se movendo com o pequeno Benjamim, que são os 144 mil hebreus. Ele não podia esperar mais tempo. Ele fez que todos saíssem, que todos se fossem. O pobre José permaneceu ali e disse: eu sou José, seu irmão. E ele escreve ali: eu sou José. O eu sou, que apareceu ali depois a Moisés. Diz, e seus irmãos somente tinham dito: temos um irmão que foi morto pelos animais, e eles estavam falando ali mesmo ao seu irmão. Era seu irmão José quem estava ali em pé. E ele fez que todos saíssem, e então ele se revelou a si mesmo e disse: eu sou José, seu irmão. E eles tinham medo, os patriarcas, eles tinham medo. Ele disse: não tenham medo. E ele começou a gritar tão alto que até o palácio do faraó podiam ouvi-lo gritar, ouvir seus lamentos e choro. E correu para baixo e abriu seus braços ao redor do pequeno Benjamim, e o abraçou e beijou. E caiu sobre seu pescoço e começou a chorar e disse: vocês querem dizer que meu pobre e velho pai ainda vive em Canaã? Que sentimento! O amor de Deus sendo derramado. Meu pai ainda vive, e eu vou dar algo de milho. E disse: e o clamor ao mais alto da sua voz. E esse alimento, eles estarão vendo ou estarão buscando esse alimento e verão onde no último dia estará esse alimento sendo dado desde um só lugar para o mundo inteiro. Ou seja, desde um lugar, assim como num lugar havia alimento, como diz ali, que José tinha alimento para o mundo inteiro, diz que ele tinha. E como é que ele tinha armazenado milho, o único lugar no mundo em que havia comida. E o único lugar no mundo onde haverá no último dia esse ensinamento, esse conhecimento, para obter assim os filhos de Deus, para serem transformados e raptados, será no cumprimento da grande carpa catedral. Ou seja, nessa etapa de ensinamento, aí é onde será dado esse alimento para todos os escolhidos de Deus que estão em diferentes partes do mundo, e daí estará sendo falado por meio desses ministérios todo esse alimento
que é onde haverá, onde estará o único lugar onde haverá o alimento espiritual, que é o alimento ao seu devido tempo, no tempo onde os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, o necessitam para serem transformados e raptados. E isso é o que o povo hebreu verá, quando já estará numa etapa dos milagres e maravilhas, porque os hebreus, os judeus, creem em sinais. Quando virem isso, aí se agarrarão e dirão, isso é o que nós estamos esperando. Mas a igreja noiva já terá recebido e estará recebendo esse alimento espiritual, esse milho que foi armazenado ali, onde obteremos a fé de transformação e de rapto. E nos diz que o que eu tinha citado, muitos leram essa citação na página 1 do livro de citações, o primeiro parágrafo diz, foi no mês de março de 1945, uma manhã como às 3 da manhã, 3 a.m., que o nosso Senhor Jesus Cristo me deu uma visão. Isto Ele fez muitas vezes, eu muito humildemente o louvo por isso. Ao princípio dessa visão, aparentemente eu estava caminhando ao noroeste, em um caminho, quando o Espírito me virou e me apontou para o oeste. Eu estava diante de uma grande montanha. Parecia ser a montanha do Senhor. E ele faz um desenho de uma pirâmide e ele escreve, ele aponta para cima, oeste. Ela tinha uma torre de igreja alta e elevada no topo dela. Eu fui, então, solicitado a ir ao oeste para a montanha. Eu entrei na montanha por uma porta e dentro fui encontrado por uma mulher que tinha colocado uma vestimenta que podia ter sido branca como a neve em algum tempo. Agora a vestimenta estava bastante manchada. Ela me perguntou se eu era o irmão Billy Branham e eu respondi, eu sou. Ela então se introduziu a si mesma como a senhora metodista. Eu perguntei a ela, por que as manchas nesse formoso vestido branco? Ou seja, eu perguntei a ela por que essas manchas nesse formoso vestido branco, e ela respondeu, eu estava tão ocupada. Então disse a ela, isso é correto. Vocês metodistas têm tantas organizações e sociedades em sua igreja, vocês não tiveram muito tempo para o Senhor. Então ela disse, me foi dito que você seria enviado a mim. Talvez eu deveria despertar meu marido. Então ela desapareceu. Olhando para a minha esquerda, eu olhei um pequeno monte de suave pão cozido. Ali haviam aves brancas paradas perto disso, mas elas não comiam muito disso. Então o Senhor me disse, os conhece? Você os conhece? Eu disse, não. Então ele disse, esse é teu tabernáculo. E eles não comem o pão de vida jamais. Eles já não comem mais o pão de vida. Vejam isso. Eu estou te enviando por este caminho. Então, eu viajei para o oeste. E ele faz um desenho. Coloca a pedra angular. Ou seja, coloca a pirâmide, a sétima era, e faz um desenho, coloca a estrela de Davi, faz um desenho com uma flecha para a sétima era e por debaixo faz o desenho da pedra angular. Então, e escreve oeste. Então, eu viajei para o oeste. Eu fui, então, trazido a uma grande planície, uma planície onde uma plataforma foi erigida, foi construída. Aparentemente, ela estava embaixo de uma grande carpa ou auditório, uma grande tenda ou auditório. Ali havia cortinas estendidas atrás da plataforma. E ele faz um desenho da pirâmide, uma pirâmide, e escreve grande carpa.
Continua dizendo, o Senhor então me disse que atirasse para trás as cortinas, e quando fiz eu vi uma grande montanha de pão de vida. Então ele disse, alimente estes. Ele escreve, pão de vida. E virando ao redor eu olhei pessoas vestidos de branco vindo de onde quer, formando uma grande audiência. E isso está sendo cumprido de uma maneira tão simples, como Deus esteve nos dando esse pão de vida, nesse cumprimento que Ele em várias ocasiões nos dizia, quando estivermos a carpa, nessa etapa do ensinamento, a carpa, o ensinamento e tudo isso. E vemos como todas essas escrituras harmonizam como um quebra-cabeças. E como Deus vai cumprindo todas essas visões que foram mostradas ao reverendo William Branham de uma maneira tão simples e que a cada um de nós, como aos sábios que foi dito a Daniel, que os sábios iam entender, a compreender, fomos cada um de nós que compreendemos tudo isso que Deus já tinha profetizado e tinha dado em visão ao reverendo William Branham. Foi a quem mais deu muitos detalhes de como seria essa parte da terceira etapa, na qual, em uma grande carpa catedral, iria estar ali armazenado esse alimento espiritual, esse milho, esse pão de vida que os escolhidos de Deus necessitavam para obter a fé, de rapto a fé, de transformação. Assim que tudo o que ocorreu lá, no tempo de José, agora podemos ver como Deus cumpre em uma escala maior, e todo esse alimento será para a noiva, para as fátuas e para os perdidos. Ou seja, para os perdidos, quanto aqui se estará proclamando, falando o juízo divino também sobre eles. Ou seja, aqui há palavra também para esse grupo, como também para os 144 mil. Mas o alimento, o pão de vida é para os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os quais estarão recebendo esse pão de vida, esse alimento espiritual, por meio dos ministérios que Deus estará operando ali, por meio do Espírito Santo, operando esses ministérios, os quais estarão dando esse ensinamento, esse pão de vida, essa revelação, o qual nos deixou armazenado o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, o qual Deus, por meio dele, nos trouxe toda essa revelação. E agora, nós estamos dando essa palavra por meio desta forma e dessa maneira que Deus já o tinha programado desde antes da fundação do mundo. Uma maneira e uma forma que muitos talvez não compreendam, não entendem, mas é o que Deus pensou e o que Deus tinha escrito já em seu programa, que seria o cumprimento da visão da grande carpa catedral em seu começo e até chegar a essa parte culminante, onde estaremos vendo já essa atividade que o reverendo William Branham viu exatamente, mas já nesse momento já houve uma trajetória completa de toda a obra que Deus ia estar realizando sob a carpa, sob essa grande carpa que ele escreve ali, essa grande carpa. Ou seja, que será uma trajetória, um trabalho rápido que estará se tornando uma realidade no meio dos escolhidos de Deus, que estamos vivos neste tempo, não somente em Porto Rico, mas em toda a América Latina, porque estará sendo dado esse alimento, que é no único lugar onde há esse alimento armazenado, esse pão de vida. Diz que quando ele tirou, afastou a cortina para trás, quando fiz uma grande montanha de pão de vida. Vem? Já identificamos o lugar, identificamos o ministério, identificamos o povo que estaria recebendo esse pão de vida, e são todos os latino-americanos e caribenhos
que estiveram nessa trajetória para a Terra Prometida e agora estamos diante do Jordão, esperando receber tudo o que necessitamos para cruzá-lo em seco, cruzar em seco. A grande tribulação, ou seja, todos esses juízos divinos que virão cruzá-lo em seco com nossa transformação. Ou seja, estamos agora em pé, nos preparando para a nossa transformação, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder conversar hoje, essa pequena conversa nessa saudação, no qual falamos aí de vários temas e de vários ângulos, e à medida que Deus continue nos ajudando e continuar lendo todos estes extratos e todas essas mensagens, todos estes escritos, vamos vendo mais claramente onde nos encontramos, onde estamos, para que estejamos no lugar correto, com o ministério correto, no continente correto, no tempo correto, para receber o pão de vida, o pão de vida, sob a grande carpa catedral. E se podemos colocar como tema o pão de vida ou dado na grande carpa catedral. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e ore muito sempre pelo nosso irmão Miguel Bermudes Marim, que Deus o continue abençoando e o continue fortalecendo, e também ore sempre por todos os ministros, por todos os irmãos, recordando que virão tempos difíceis, tempos duros, difíceis. Recordem que ali o sacerdote, para cruzar, os sacerdotes para cruzar já estavam os pés se molhando com água. Ou seja, que estaremos quase aí na margem, na beira da morte, e isso nos indica que virão tempos muito difíceis, esse aperto, mas sabemos que nesses dias se abrirá essa grande bênção da nossa transformação para passar o Jordão em seco. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.